Sintomas críticos do câncer de cólon que não devem ser ignorados. Por que as taxas de câncer, especialmente no caso do câncer de cólon, estão aumentando, não apenas entre a população idosa, mas também entre os mais jovens? Hoje, vamos explorar essa tendência preocupante e iniciar uma discussão significativa. Certifique-se de assistir até o final, pois haverá uma lista dos sintomas mais comuns do câncer de cólon que você pode estar experimentando. O câncer de cólon é considerado uma das doenças mais devastadoras atualmente. É o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado e o segundo mais fatal. Entretanto, o que complica ainda mais a luta contra essa doença é a poderosa indústria que se desenvolveu em torno dela, uma indústria impulsionada pelo lucro, anúncios enganosos e informações confusas, que muitas vezes deixam pacientes e profissionais de saúde perplexos, em muitos casos, desinformados. Existe uma crença comum de que o risco de desenvolver câncer de cólon está principalmente ligado à genética. Embora seja verdade que histórico familiar pode aumentar o risco, respondendo por 5 a 10% dos casos, essa é apenas uma parte da história. Os genes podem criar a predisposição, mas são nossas escolhas de estilo de vida que desencadeiam o desenvolvimento da doença. Nesse contexto, a pesquisa moderna destaca cada vez mais o impacto da dieta e do estilo de vida como fatores essenciais na prevenção ou até mesmo na reversão do câncer de cólon. Alimentos ricos em antioxidantes, por exemplo, agora são reconhecidos pelo seu papel na luta contra várias doenças crônicas. Isso não é mera especulação, mas uma área de pesquisa científica em rápido crescimento que revela a direção que a medicina está tomando no futuro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais orientações sobre saúde e ativar as notificações. É fundamental compartilhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque, quando se trata de nossa saúde, a disseminação de informações desempenha um papel crucial. Portanto, por favor, compartilhe. Agora vamos descobrir como identificar sinais de câncer de cólon. Como reconhecer os sinais do câncer de cólon? Quais são os primeiros sintomas deste câncer e quais indícios apontam para estágios mais avançados da doença? Como fazer um diagnóstico precoce? O que é uma colonoscopia e quem deve pensar em fazer esse exame? O que são pólipos no intestino e como evitá-los se transformarem em câncer? E acima de tudo, existem métodos naturais para prevenir e combater essa condição. Ao contrário do que muitos pensam, o câncer de cólon frequentemente escapa da detecção por um longo período, às vezes até anos. Ele geralmente começa como um pequeno pólipo que cresce lentamente na parede do intestino. Inicialmente, ocupa pouco espaço e não interfere com o conteúdo intestinal, o que explica a ausência de sintomas nos estágios iniciais. Portanto, aqueles com maior risco, especialmente indivíduos com mais de 45 ou 50 anos, são aconselhados a fazer uma colonoscopia. A recomendação vem ainda mais cedo se houver parentes de primeiro grau que tiveram câncer. Por meio de uma colonoscopia, é possível visualizar, detectar e remover pólipos. A manifestação de sintomas depende, muitas vezes, tanto do tamanho quanto da localização do tumor. Curiosamente, o câncer de cólon que cresce no lado direito do intestino pode ser mais difícil de detectar, uma vez que as fezes ainda estão líquidas nesta fase e o intestino não absorveu completamente a água que passa. Como resultado, é complicado para um tumor obstruir o intestino nesse ponto, a menos que esteja em estágio muito avançado ou tenha se espalhado para outros órgãos, como o fígado, os ossos ou os pulmões. Agora, deixe-me oferecer uma dica para detecção precoce. Dica para detecção precoce: tumores muitas vezes crescem de maneira desordenada, o que pode causar sangramento, embora esse sangramento não seja visível a olhos nus. Um método de detecção precoce envolve a análise de amostras de fezes em busca de sangue oculto. Uma amostra de fezes é coletada e enviada a um laboratório para análise. Além disso, as colonoscopias são eficazes na detecção precoce. Esteja atento a esses sinais de alerta. Sangramento crônico pode resultar em anemia por deficiência de ferro. Se você tem por volta dos 45 ou 50 anos e está mais pálido do que o normal,
juntamente com anemia por deficiência de ferro, é aconselhável procurar avaliação para um possível tumor intestinal. Às vezes, as fezes podem parecer mais escuras devido a um sangramento um pouco mais intenso. Agora, consideremos o câncer de cólon que se desenvolve no lado esquerdo do intestino. Obstruções ou bloqueios intestinais ocorrem mais cedo nessa região, uma vez que as fezes já estão sólidas e há menos água em comparação com o lado direito. Portanto, quais sintomas uma pessoa pode experimentar? Um sintoma comum é uma alteração nos hábitos intestinais. Por exemplo, se sua rotina normal envolve ir ao banheiro diariamente ou a cada 2 ou 3 dias, e você percebe que está passando por períodos de constipação mais prolongados, sem movimentos intestinais por 1 ou 2 semanas, isso deve levantar suspeitas. Em outros casos, a forma das fezes pode mudar, tornando-se mais estreita ao passar por essa área do intestino. Alternativamente, pode haver episódios de diarreia alternados com períodos de constipação. Muitas pessoas enfrentam episódios crônicos de diarreia, o que leva os médicos a considerar a realização de uma colonoscopia para verificar a possível presença de um tumor intestinal. Quando um tumor atinge um estágio avançado, ele causa uma imagem em um raio-x que se assemelha a uma maçã mordida. Mais especificamente, essa imagem mostra o estreitamento da luz intestinal devido ao tumor. Isso resulta em dificuldade das fezes em passar por essa seção estreitada, e o tumor pode causar sangramento. Diferentemente do sangramento oculto nos estágios iniciais, o sangue aqui é frequentemente brilhante e visível, enquanto as fezes podem parecer mais escuras devido ao sangramento. Similar ao câncer de cólon no lado direito, outros sintomas que indicam um câncer mais avançado incluem dor abdominal devido à acumulação de gás causada pela obstrução, inchaço abdominal, perda de peso, fadiga e cansaço crônico. Os sintomas também podem afetar órgãos internos, como dor no fígado devido à disseminação do câncer ou falta de ar se os pulmões forem afetados. Portanto, a próxima informação sobre como detectar essa condição precocemente, mais importante, como preveni-la naturalmente, é essencial. O que são pólipos intestinais? São geralmente tumores benignos pequenos que se projetam como apêndices na parede do intestino e geralmente não apresentam sintomas. A maneira mais eficaz de detectá-los é por meio de uma colonoscopia, que permite não apenas visualizar o pólipo, mas também removê-lo e enviá-lo para análise laboratorial para determinar se é benigno ou maligno. No entanto, há uma observação importante: uma pequena parcela desses pólipos benignos pode, ao longo do tempo, se transformar em câncer. Aqui, chegamos à mensagem central deste vídeo: quais fatores influenciam essa transformação? A transformação, como mencionado anteriormente, é resultado da interação entre nossa genética e nossos hábitos de vida. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, nossos genes não são imutáveis. A pesquisa mais recente indica que a melhor maneira de prevenir o câncer de cólon está ligada às nossas escolhas alimentares, desde a seleção de alimentos no supermercado até a forma como os preparamos. Uma dieta equilibrada, aliada a outros hábitos saudáveis, tem a capacidade de influenciar a atividade genética, em particular, genes associados à inflamação crônica, demência, obesidade, ataques cardíacos e câncer. Quando fazemos escolhas mais saudáveis, esses genes tendem a se tornar menos ativos. Por outro lado, escolhas alimentares prejudiciais e hábitos não saudáveis podem acelerar a atividade desses mesmos genes, o que, de forma simples, pode acelerar o crescimento de um pólipo e sua eventual transformação em um tumor ao longo do tempo. Fatores de risco para o câncer de cólon. Diversos fatores contribuem para esse risco, como o consumo de alimentos ultraprocessados, a ingestão excessiva de carnes vermelhas, especialmente as altamente processadas, como salsichas, salame e presunto, além do consumo de gorduras ruins, óleos vegetais em excesso, com exceção do azeite de oliva e alguns outros, açúcar e sódio em excesso. Quando esses fatores se combinam, principalmente quando provenientes de alimentos ultraprocessados, é como se estivéssemos alimentando o crescimento do tumor. Há algum tempo, os alimentos ultraprocessados foram oficialmente classificados como cancerígenos.
Outros fatores que contribuem incluem a constipação, um desequilíbrio na flora intestinal e a presença de inflamação crônica. Além disso, práticas como o consumo de álcool e tabagismo também têm sido associadas a um maior risco de câncer. Alimentos e hábitos para prevenir o câncer de cólon. Para diminuir a probabilidade de desenvolver câncer de cólon, é aconselhável manter uma alimentação rica em alimentos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso envolve incluir uma variedade de frutas e legumes de diferentes cores em sua dieta diária. Especiarias como a cúrcuma também oferecem excelentes benefícios nesse sentido. Gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes como salmão, atum, sardinha e anchova, ou em fontes vegetais como chia, linhaça e gergelim, também são recomendados. Abacates e ovos de galinhas criadas soltas são outras fontes saudáveis de gordura. Tratar a constipação é outra maneira de reduzir o risco de câncer. Beber água suficiente e consumir fibras pode ajudar nesse aspecto, enquanto também melhora o equilíbrio da flora intestinal. Outras escolhas de estilo de vida saudável, frequentemente subestimadas, incluem garantir uma boa qualidade de sono, praticar exercícios físicos e fortalecer conexões sociais, todos com efeitos benéficos em termos de antioxidantes e redução de inflamação. Alimentos como nozes e sementes, incluindo as sementes de abóbora, também contribuem para a saúde intestinal. Agora, vamos abordar o tema dos divertículos e da diverticulite. Pode estar se perguntando se é seguro consumir sementes, nozes e as cascas duras de algumas sementes e nozes se tiver essas condições. A resposta é afirmativa. Contrariando a crença popular, um estudo amplo com mais de 47 mil pacientes demonstrou que o consumo desses alimentos não aumenta o risco de desenvolver diverticulite ou suas complicações, como os sangramentos. Portanto, pacientes com diverticulite não precisam mais evitar esses alimentos. Na verdade, esses alimentos podem até melhorar a saúde intestinal e a função do intestino, além de ajudar na prevenção do câncer de cólon. No entanto, é importante ressaltar que cada caso deve ser avaliado individualmente. Se você tem algum problema intestinal, é aconselhável consultar seu médico. Colonoscopia. O que é e quem deve fazer? A colonoscopia é um procedimento médico projetado para a detecção precoce do câncer de cólon. Durante essa intervenção, um tubo longo equipado com uma câmera na ponta é inserido no intestino através do ânus. A câmera percorre todo o comprimento do intestino em busca de anormalidades, como pólipos, tumores ou lesões. Se um pólipo for encontrado, ele é removido e enviado para análise em laboratório a fim de determinar se é benigno ou maligno. O procedimento é realizado sob sedação ou anestesia leve, de modo que a maioria dos pacientes não sente dor e frequentemente não se recorda da intervenção. Em geral, é recomendado que todos comecem a realizar colonoscopias a partir dos 45 ou 50 anos. Entretanto, se houver antecedentes de câncer na sua família, pode ser necessário iniciar os exames mais cedo. Normalmente, os procedimentos subsequentes são realizados a cada 10 anos, a menos que o seu médico recomende um intervalo diferente. Embora a colonoscopia seja considerada um procedimento seguro, existem alguns riscos, como sangramento ou lesões na parede intestinal. No entanto, esses riscos são mínimos e ocorrem em apenas 1 ou 2 procedimentos a cada 1000. Esperamos que tenha achado este vídeo informativo. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Deixe um like no vídeo e compartilhe o link com sua família e amigos mais próximos para que eles também estejam cientes dos sintomas críticos do câncer de cólon que não devem ser ignorados. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para apoiar nosso crescimento e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, até logo!